tarde já, seja muito bem-vindo aqui ao Sertão Notícias. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura, boa tarde aí a todos, e estamos aqui para conversar um pouco, né, sobre implantes, sobre prótese e também, por que não, informar vocês algumas novidades, né? Cheguei de viagem esse final de semana. Sim. E nós temos algumas novidades aí para apresentar para Serra Talhada e toda a região. Eu já vou começar tirando essa dúvida, né? Qual a diferença de implante para prótese? Tem diferença? É a mesma coisa? Vamos falar assim, o implante, ele é um parafuso, que ele é instalado lá, e a prótese é a parte que você vê. A prótese, ela é o dente, vamos falar assim. O dente é uma prótese, tá? Mas, de modo geral, as pessoas pensam, não, o implante é tudo. Quando eu estava fazendo minha pós-graduação em implante, muitas vezes a gente falava muito assim, ó, o paciente, ele está sentindo a falta do dente, ele não quer saber só do implante. Então o implante é apenas o meio para se conseguir o dente, né? Então o implante basicamente seria isso, um parafuso que nós instalamos, tá? Para ele ficar lá firme, ele vai, vamos dizer assim, substituir a raiz do dente que foi perdida, para poder a gente colocar um dente fixado naquele parafuso, vamos falar assim. Então a prótese seria o dente, praticamente. E qualquer pessoa, doutor Dário, Hermes Dário, pode colocar implante? Tem idade? Tem alguma proibição aí de idade? Explica pra gente, pra quem tá ouvindo agora poder ficar bem informado. Vamos lá. Qualquer pessoa pode fazer implante. Desde que, vamos lá, em termos de idade, hoje em dia a gente aconselha pelo menos acima dos 16 anos de idade, tá? Dependendo muito de cada situação. Adulto, todos podem fazer implante? Eu poderia te responder que sim. Desde que, aí abre outros leques aí pra gente falar em pacientes com diabetes, pressão alta. Bem, eu até enviei um vídeo aí de uma paciente que nós finalizamos um trabalho, ela é uma paciente diabética, tá? E nós conseguimos realizar os implantes, colocamos a prótese fixa nela. Claro que, para se fazer implante, nesses pacientes que têm alguma comorbidade, algum problema de diabetes, pressão alta, ele tem que estar com, por exemplo, a glicose, a diabetes tem que estar controlada. O que hoje nós consideramos controlado, uma diabetes, uma glicose para poder operar, seria uma glicose entre 100 e 150, tá? Então nós temos um depoimento aí, dona Maria José de Lima, muito bonito, inclusive, porque ela demorou a controlar a glicose dela, mas como ela mesmo disse, ela disse, quando a gente quer, a gente consegue. Fez alguns sacrifícios, conseguiu controlar a glicose dela, operamos, realizamos os implantes e graças a Deus ela está bem. Então, resumo da sua pergunta. Todos podem fazer implante? Sim, todos podem fazer implante, desde que esteja com a situação de saúde estável, controlada. Quer dizer, não envolve só o trabalho lá no consultório dentário, né? Tem que cuidar de outras áreas da saúde para poder passar pelo procedimento com segurança. Sim, por exemplo, paciente que teve câncer, por exemplo. Teve câncer há quanto tempo? Há 5 anos. Então vem tendo aquele controle, não tem mais nenhum histórico de câncer. Pode ser feito implante? Sim, pode ser feito implante. Então, quando a gente vai operar um paciente, quando a gente vai fazer implantes em um paciente, a gente tem sempre questões de exames pré-operatórios, toda a questão de medicação, saber qual o remédio que o paciente está tomando. Muitas vezes eu procuro sempre entrar em contato com o médico dele, seja ele cardiologista, reumatologista, tá? Para poder saber qual a condição de saúde geral daquele paciente para que a gente possa operar. Nós temos pacientes com mais idade, nós operamos um paciente lá de Afogados da Engazeira, senhor Juraci, de 84 anos de idade. Então ele estava com a saúde bem, ok? Operamos numa boa. Agora, o senhor falando até em pessoas aí com mais idade, a gente sabe que na nossa região, doutor Dário, eu chamo doutor Dário porque eu conheço. Costume, né? É o costume de chamar de doutor Dário, mas muitas pessoas chamam de doutor Hermes Dário, né? Isso. Então, mas na nossa região a gente sabe que, infelizmente, pelas condições financeiras, né, a cultura também que havia antigamente, as pessoas extraíam muitos os dentes, muitas vezes até um dente que não havia necessidade de extração, mas a cultura na época, o costume, ou até a falta de condições também na época, o caminho era a extração, né? Sim. E muitas pessoas perderam os dentes, mulheres também que perderam os dentes ao longo da vida por conta de gestações seguidas, e aí essas pessoas hoje, né, dependendo de uma certa idade, já estão sem os dentes, praticamente tem gente que não tem nenhum dente na boca. O que fazer num caso como esse? Olha, nós atendemos pacientes lá de todas as idades e, incrivelmente, nós temos pacientes com 27 anos de idade que ou perdeu todos os dentes ou não tem mais quase nada ou vai ter que perder.
pacientes de todas as idades, de 27 anos, 40, 50, que não tem mais nenhum dente. Infelizmente, tinha-se muito há um tempo atrás a questão cultural e a questão de necessidades financeiras mesmo, né? Sim. Famílias muito grandes, não tinham atendimento odontológico específico naquela região, e realmente a melhor solução para aquele momento era a remoção dos dentes. Mas hoje, graças a Deus, nós temos a solução para esse tipo de problema. Tá? Onde a melhor solução para repor a ausência de um dente realmente é fazer implante. Aquela questão da prótese móvel, né? Aquela prótese com grampo, eu digo sempre que ela é um quebra-galho. Por quê? Então, não é uma coisa que vai ficar confortável, esteticamente também não vai ficar legal. E a gente conseguindo realizar implantes, né? Devolvendo os dentes fixos de volta para aquele paciente, nós vamos conseguir uma estética praticamente 100%. Tá? Em termos de força, de carga para mastigação, morder bem os alimentos, isso aí é 100% com os implantes. A questão financeira, eu posso te afirmar que hoje em dia nós temos condições que, como é que eu posso te falar assim, com uma linguagem mais tranquila? Nós temos pacientes que são desde um funcionário público, nós temos um varredor de rua, nós temos um garçom, nós temos várias técnicas de enfermagem, pintor, pedreiro, caminhoneiro, enfim. Nós somos doméstica, né? Doméstica, nós temos uma diarista lá que realizou o sonho de fazer o tratamento. Enfim, hoje existem várias possibilidades, nós conseguimos hoje, de certa forma, ajudar muitas pessoas a ter uma condição para poder realizar os seus implantes. Eu já ia perguntar isso, porque quando a gente fala de implante, já vem na mente logo a ideia de é caro fazer implante. Cada implante custa X. E aí, como fazer para conciliar no bolso das pessoas que são menos favorecidas? Mas você está dizendo que lá consegue atender uma gama de classes sociais. Olha, veja bem, hoje em dia é muito comum fazer uma compra parcelada. Então eu vou comprar um carro, compro parcelado. Vou comprar uma TV, eu compro parcelado. Uma geladeira, eu tenho lá um boleto, um carnezinho para pagar. E por que não trabalhar dessa forma com a área da saúde? É porque geralmente a gente não tem o hábito de investir na nossa saúde, né? Prioridade é outra. A gente prioriza comprar uma televisão, um celular, mas não prioriza a saúde. Exatamente. É verdade. Então, a partir do momento que você consegue priorizar a sua saúde, pode ter certeza que você vai conseguir. Meu pai passou por um procedimento cirúrgico de catarata. A gente foi lá, fez a cirurgia, parcelamos uma parte, mas pagamos. Né? A prioridade era a saúde. Então, eu digo sempre, vamos dizer assim, não espere ter sede para cavar o seu poço. Ou seja, não espere perder todos os dentes para poder correr atrás. Não espere começar a sentir dor para poder procurar o dentista. Então, é possível hoje fazer implantes? Sim, é possível fazer implantes, tendo uma condição mínima. Sim, é possível fazer os implantes de uma forma tranquila, parcelada, como você compra todo hoje em dia na saúde. É possível fazer o implante tanto da pessoa que perdeu todos os dentes e também de pessoas que perderam um ou dois dentes. Como é que funciona essa questão, doutor? Olha, eu vou te passar alguns números aqui. O ano passado, nós realizamos 150 cirurgias em pacientes que não tinham quase nenhum dente na boca, tá? E nós fizemos os implantes e esses pacientes estão com os dentes fixos. Em termos de números de cirurgias de implantes, tanto em situações para um dente ou vários dentes, quando a gente fez um levantamento lá no nosso sistema, foram 450 cirurgias de implantes realizadas no HD Odontologia. Então, sim, você perdeu todos os dentes, não tem nenhum. É possível fazer implante e ter todos os dentes de volta? Sim, é possível. 2, 3, 4, sim, é possível também fazer implantes. É muito comum chegar sem os 2 dentes da frente, sem os 4 dentes da frente. Várias pessoas utilizam próteses sem os 4 dentes da frente. A gente vai lá, faz os implantes, pega aquela prótese com grampo, joga fora e o paciente vai estar lá com seus dentes fixos novamente. Então é possível tanto para quem perdeu, né? Infelizmente perdeu aí todos ou praticamente todos os dentes, mas também para uma pessoa que por um motivo ou outro, às vezes um acidente, perdeu dente. É a maior preocupação quando a gente perde os dentes que a gente chama de dentes da frente, né, doutor Dário? Eu tenho um garoto de São José do Belmonte, tá? Ele sofreu um acidente de moto e ele quebrou os 4 dentes da frente. Ele chegou todo cabisbaixo, triste e tá com cerca de 15 dias. Nós fizemos a cirurgia dele, colocamos aí os implantes e colocamos os 4 dentes na mesma hora, no mesmo dia. Então ele chegou lá, fez a primeira consulta, fizemos os exames, tudo direitinho, depois marcamos o dia da cirurgia.
No dia da cirurgia, nós colocamos os implantes e os dentes dele. Ou seja, ele já saiu de lá na mesma hora com os dentes fixos, sorrindo à toa. A esposa dele estava na recepção, quando ela olhou assim, eu até brinquei com ela, disse, tu é ciumenta? Por quê? Não, porque o cara ficou bonito agora. Aí quando ele olhou assim, ela disse, ai, que maravilha. Enfim, é possível fazer situações como essa, sim. Tá? Eu estou falando sobre a questão da idade mínima, né? Aconselhado, o senhor disse 16, não foi isso? A partir dos 16. Isso. Mas um caso de um adolescente que já não tem mais os dentes de leite, né? Que já são os dentes, permanentes. E se houver um acidente, um motivo ou outro, tem como atender caso a caso? Tem como selecionar caso a caso. Em algumas situações a gente trabalha com dentes provisórios até ele chegar àquela idade ali, 16, 17, 18 anos, né? Dependendo muito da situação, homem, mulher. Tem alguns dados aí que a gente precisa analisar, como estado de saúde geral, mas a gente consegue trabalhar com alguns procedimentos mais simples, colocando dentes provisórios para que aquele adolescente ali não fique sem dente durante muito tempo. Tá? Para posteriormente, quando tiver numa idade legal, a gente fazer o implante. Forma de um tratamento, vamos dizer assim, de uma forma mais definitiva. A gente tem um depoimento a isso, Vitor? Tem um depoimento para a gente trazer aqui. Então, vamos trazer um depoimento, é de um paciente, de um paciente. Dona Maria José. Pronto, Dona Maria José, que vai contar pra gente a experiência dela, né, após esse atendimento. Fiz o possível e o impossível, mas fiz. Então é justamente graças isso. Graças a Deus não dei trabalho médico também não. Trabalho nenhum, né? Ela conseguiu controlar a glicose, controlou tudo bem direitinho e agora tá aqui, dando testemunho que é possível. Com certeza. Venceu, não foi, Dona Maria José? Foi. Graças a Deus, não era o que eu queria, que eu tinha vergonha até de abrir a boca pro lado de alguém. Quando eu tava nos cantinhos, que tava botando a mão na boca para o povo não ver a pintura que era na minha boca. Era horrível. E agora, com esse sorrisão aí? E agora, né? Dá até para arrumar um noivo. Olha, agora vai. Tá aí a Dona Maria José, feliz da vida. Qual foi o caso dela, Dona Maria Dário? José é aquela situação que eu estava contando para vocês de uma paciente diabética, né? A princípio, quando ela chegou lá, a glicose bem descontrolada. E realmente ela necessitava de ter os dentes fixos, perdeu os dentes há muito tempo, ela não usava mais prótese na parte de baixo, não tinha como segurar. E aí ela conseguiu, como ela mesma falou ali, né? Não deu trabalho, conseguiu controlar a glicose. Colocamos os implantes. Nesse dia aí ela estava saindo já com seus dentes fixos e feliz da vida, como vocês viram aí, né? Ela até falou, pronto, agora quem sabe eu não arrumo um namorado. Pois por que não, né? O filho dela não vai gostar muito, ciumento. Mas não quer tarde para ser feliz, né? Quem sabe? Exatamente. Uma experiência aí vivenciada pela Dona Maria José, que serve de exemplo, né? Para outras pessoas que estão na mesma situação e que de repente a autoestima lá embaixo, porque a gente sabe, se você não tem um dente ou vários dentes, a autoestima da pessoa ela é muito afetada, doutor. E muitas pessoas, quando pensam assim, sou diabético, tenho pressão alta, tenho isso aqui, lá, eu não posso fazer implante porque senão vai ter rejeição. Uma das perguntas de não uma vai cicatrizar. Não vai cicatrizar. Uma das perguntas de uma paciente aí, de um ouvinte, Alessandra Furtado, ela perguntou sobre rejeição de implante. Essa palavra rejeição, quando a gente fala em implante, isso não existe, gente. Rejeição de implante não existe. O que a ciência mostra é que 97% dos casos nós temos sucesso no implante. Então, se de repente ocorrer de perder algum implante, o que é que normalmente a gente faz? Aguardamos um período de cicatrização e repetimos o procedimento. Eu costumo sempre dizer que rejeição de um implante foi uma palavra que alguém inventou para colocar a culpa em quem não tem culpa. Deixa eu passar aqui no WhatsApp para trazer as dúvidas dos nossos ouvintes. Olha, a Raimunda Andrelina, uma pessoa que fez cirurgia na cabeça pode fazer extração de dentes? Meu pai tem 63 anos, teve hidrocefalia, tem uma válvula na cabeça, mas está com os dentes estragados. E aí, doutor? Pronto. Pode sim, desde que a gente consiga um contato com o médico que faz o acompanhamento, saber como é que anda todo o estado de saúde em termos de pressão controlada, né? Tudo estando bem controlado, não há problema nenhum.
tem e pode sim fazer a extração. Aí tem aí toda a questão de medicação pré-operatória, saber quais são as medicações que ele está tomando, porque algumas medicações elas precisam serem suspensas, às vezes um dia antes, 2 dias antes, para poder realizar o procedimento com segurança. Então, pode fazer? Sim, pode fazer. Mas tem que ser avaliado, né? Fazer uma consulta, né? Que nós vamos avaliar como é que está o estado geral desse paciente. E eu vou mais além, dependendo da situação dele, pode ser feita a extração e pode ser feito muito mais. Imagina uma pessoa com dor de dente e dizer, não posso extrair um dente. Não existe. Pode sim, claro que pode. Desde que esteja bem controlado. Tem muita gente perguntando aqui, eu não vou trazer as perguntas, porque é referente a valores, mas a gente falou sobre a questão de preço, que havia aquele medo do implante ser muito caro. E o senhor já falou que é possível aí, né? Mas deixa eu passar um esclarecimento para essas pessoas. A gente perguntando sobre valor, a gente não vai trazer valores mas aqui. Mas deixa eu passar um esclarecimento sobre a questão de valores, vamos falar assim. Bem, sobre a questão dos valores, o que é que eu tenho que te falar? O seguinte, uma prótese móvel, aquela com grampos ou aquela prótese completa. Por melhor que seja, nós recomendamos trocar ela em torno de 4 anos. Tá? Então ela tem um certo valor, mas que a cada 4 anos você vai ter que trocar ela, porque ela folga, ela vai quebrar, machuca, enfim. O implante, a média de durabilidade do implante, uma prótese sobre implante, aí nós já estamos falando de algo de 15 anos, 10, 15, 20 anos, dependendo dos cuidados. Ou seja, você, dependendo, digamos que eu operei a maioria dos meus pacientes na casa dos 60 anos, esses pacientes, quando tiver com 80, eles vão estar com a mesma prótese, né? Um paciente, quando a gente coloca um implante, que ele volta a sorrir, ele volta a morder, mastigar bem os alimentos. Tem até uma paciente, dona Iracema, que ela falou pra gente, mandou um depoimento pra gente dizendo assim, agora eu consigo comer maçã feito gente. Aí várias pessoas perguntando de valores e preço, eu vou dizer, qual valor tem você conseguir estar no meio da família, num churrasco, comendo de tudo, sorrindo à vontade, com segurança, sem ter aquele medo do alimento cair? Ou então você sair para comer e não precisar estar selecionando os alimentos. Isso aqui eu consigo comer, isso aqui não, por conta dos meus dentes, por conta da minha prótese. Tá? Tem gente perguntando também sobre convênio, se vocês aceitam convênios. Nós não trabalhamos com nenhum convênio, né? Nós trabalhamos apenas no sentido, no âmbito particular mesmo. Mas nós estamos conseguindo ajudar muitas pessoas, tá? Com os nossos tratamentos. Realmente, se eu for falar aqui qualquer valor, qualquer número em relação a implante, você pode chegar lá na clínica e a sua realidade ser diferente. E aí você pode chegar, doutor, mas você falou lá na rádio que custava X. E como é que agora você está me dizendo que até porque cada caso é um caso, né, doutor? Que não é o valor. Então, é muito particular isso aí. Isso é uma dúvida muito comum. Mas você nos fazer uma visita, conhecer toda a nossa equipe, conhecer toda a nossa estrutura, tenho certeza que você vai gostar do que você vai ver. Em termos de atendimento, em termos de equipamento, materiais, tudo que nós temos disponíveis hoje para poder oferecer um trabalho de qualidade, de excelência realmente. A Marta está perguntando o seguinte, pergunta ao dentista se em um local que foram retirados os dentes para retirada de um cisto, né? Extrair os dentes para poder retirar um cisto. Se pode implantar no mesmo local, implantar dentes. 20 anos atrás eu tive que tirar 2 dentes porque nasceu um cisto entre os 2. Sim, é possível. Eu tenho um caso, agora eu posso até citar o nome, o professor Tonga, né? Seu Antônio Carlos Nogueira. Seu Antônio Carlos, ele tinha um cisto gigante, onde nós tratamos esse cisto, tá? Tratamos esse cisto e após um período de 4 anos depois, a gente foi lá e colocamos os implantes naquela mesma área onde tinha aquele cisto, porque o cisto já estava totalmente cicatrizado e não tinha mais nenhum sinal de cisto. Então a resposta para ela é que sim, é possível, mas claro que para isso nós precisamos fazer exames, tá bom? Para saber como está aquela área, como está aquela situação, para poder realmente fazer o implante com segurança. O senhor falou sobre prótese. E aí me surgiu uma dúvida, quem ainda usa a famosa prótese, mas que vive sofrendo com o problema que ela cai, que não segura. A gente vê até na televisão algumas propagandas, né, de produtos que são para evitar que as próteses caiam. É possível evitar isso, doutor Dário? Olha, para quem usa prótese, chega a um determinado ponto da vida que a prótese simplesmente não segura mais. Isso é muito relativo em relação a homem, mulher, como vai
reagir isso aí de cada um. Só que uma coisa é certa, vai chegar um determinado ponto que, por mais que você troque de prótese, faça uma prótese, ela não vai segurar. E aí, como é que eu posso evitar isso? Podendo fazer implantes, você vai evitar esse constrangimento. Chega muito paciente lá na minha clínica, doutor Hermes, eu fiz uma prótese, eu fiz minha primeira prótese há 10 anos atrás, depois eu troquei a prótese, estava muito boa, agora já está com 20 anos, quando eu troco agora a prótese não segura mais, eu já fiz com vários profissionais e ela não segura, eu vim aqui para o senhor fazer porque me disseram que o senhor é bom e que agora vai dar certo. Eu vou dizer, não vai dar certo. Porque o problema não está no profissional. O problema está que aquela situação da gengiva de 20 anos atrás, ela não é mais a mesma hoje. E que agora, infelizmente, a prótese simplesmente não tem mais como segurar, não tem mais como ficar estável. E aí a única saída para essa situação é realmente fazer implante para ter os dentes fixos de volta. E nesse caso, quando o paciente, doutor, ele já não tem mais essa parte óssea, tá? Como é que faz para reverter isso? Tem também a questão de enxerto, né? Por se fazer sem o enxerto, é Pronto, isso? Boa pergunta, adorei sua pergunta, porque eu tô formado há 17 anos, tá? Dr. Felipe, que opera junto comigo, também já está mais de 10 anos formado fazendo implantes, e hoje eu posso afirmar que para casos totais, ou seja, paciente que não tem mais dente nenhum na boca, né? Como você falou, não tem mais, a gengiva afinou, o osso ali afinou. Hoje nós temos pelo menos 10 técnicas de implantes para se realizar os implantes sem necessidade nenhuma de enxerto. Então, hoje no HD Odontologia, para essa situação, nós operamos 100% dos nossos casos sem a necessidade de enxerto ósseo. Então, para esse tipo de situação, vamos dizer assim, o que chegar para a gente, nós resolvemos sem a necessidade de enxerto ósseo. Nós temos pacientes de Afogados da Engazeira, Salgueiro. Tem uma paciente de Salgueiro que ela me procurou agora recentemente, que ela disse que já tinha rodado em vários consultórios e tinham falado para ela que tinha que fazer enxerto disso, enxerto daquilo, tira osso daqui, bota lá, tal. Até que ela me conheceu através de um amigo e ela veio, nos procurou, e quando ela viu, eu operei ela semana passada, sem necessidade nenhuma de enxerto ósseo. E o melhor, ela saiu com os dentes fixos no mesmo dia, na mesma hora, que é um procedimento que nós chamamos de carga imediata, tá? Então hoje, no HD Odontologia, nós procuramos fazer em 100% dos casos, como? Fazer os implantes sem enxerto ósseo, primeiro ponto, e 100% dos casos a gente procura fazer com que o paciente saia de lá do consultório com os dentes fixos na mesma hora. Aquela história de fiz o implante, vou ficar quanto tempo sem meus dentes? Nem um dia fica sem seus dentes. Já sai com os dentes fixos, os dentes provisórios fixos no mesmo dia. E quanto tempo que demora até entre o provisório e ficar realmente definitivo? Hoje, algumas situações nós esperamos 3 meses, algumas situações nós esperamos apenas 60 dias, algumas situações eu peço até para ficar 6 meses ou mais. Então é muito relativo de cada particularidade do paciente. Mas o mais importante, ele vai fazer os implantes dele, vai sair de lá com seus dentes, para quê? Para poder sorrir, para poder se alimentar, para poder ter um convívio, né, com a família numa boa. Então isso é muito importante e a gente prioriza muito isso lá no HD Odontologia. Tem um ouvinte que mandou um áudio aqui, ela mandou uma foto também dos dentes, eu não sei se é sua paciente ou não, mas eu vou trazer. Boa tarde, eu tenho adulta. Eu tenho 42 anos. Quando era criança, minha mãe não ligava muito, né? Levava a gente e mandava logo arrancar o dente. Então, assim, agora eu estou sentindo falta, né? A sorte que são dentes que não são percebidos, né? É atrás. Só que esse dente o dente de cima tá descendo, né? Descobrindo minha gengiva. Consegue fazer um implante? Não sei se o doutor conseguiu ouvir, estava chiando bastante no áudio dela. Ela disse que está com muita sensibilidade. Olha, infelizmente eu não consegui entender bem assim qual bastante. Seria a ideia da pergunta dela, tá? Então, digita que se dá tempo a gente traz a sua pergunta. A gente já está se encaminhando para o final da nossa entrevista aqui. Eu gostaria de saber com quantos meses recebeu os implantes permanentes e quais os cuidados depois da cirurgia, em quantos dias é a recuperação. Já foi o que o senhor até falou agora há pouco, né, doutor? Isso, olha, normalmente... a Alexandra do IPSEP. Pronto, normalmente lá na
nossa clínica, nós procuramos fazer com que o paciente saia com os dentes fixos no mesmo dia. Tá? Cuidados pós-operatório, muito cuidado com a alimentação, tem que ser uma alimentação mais molinha, né? Mais pastosa, tomar a medicação prescrita bem direitinho, obedecendo os horários, bastante gelo. Essas são algumas recomendações básicas de pós-operatório. Uhum. Então a pessoa dizendo, olha, Juliana, esse é o sonho, quando me aposentar eu realizo de colocar os implantes, mas não precisa esperar tanto não. Não precisa, pra que esperar? Gisélia Maria de Carvalho do Jardim São Cristóvão, então precisam, passa lá em Dr. Dário que ele vai te receber direitinho e conversar, né, doutor? Pra que esperar tanto tempo pra ser feliz? A não ser que ela vai se aposentar agora, né? Ainda tá esperando já pra usar o dinheiro, empregar bem empregado. Eu digo sempre que o melhor momento de ser feliz é agora. Tá? E a questão de empregar o seu dinheiro, esse é um ponto muito importante. Devemos tomar muito cuidado, porque dinheiro não tá fácil para ninguém. Tá difícil. Pra gente saber onde nós estamos empregando o nosso dinheiro, onde nós estamos investindo o nosso dinheiro para não ocorrer arrependimentos. Tá? Então isso aí é algo muito importante a ser pensado também. Doutor Dário, quais são os profissionais que estão atendendo no seu consultório, que é o HD Odontologia, não é isso? Bem, vamos lá. Hoje o HD Odontologia, nós somos em 20 pessoas trabalhando lá no HD Odontologia, né? Então, nós temos de dentistas hoje trabalhando com gente, nós temos a doutora Camila, que faz a parte de ortodontia, a parte de obturação, limpeza, né? Nós temos o doutor Aristides Neto, que ele é natural de Carnalbeira da Penha, esse é o cara responsável pelas próteses da gente, né? Profissional excelente. Temos o doutor Felipe Gouveia, que é natural do Juazeiro do Norte, ele é implantodontista, ele realiza as cirurgias, a maioria das cirurgias de implante ele realiza lá na clínica, tá? Assim como doutor Ivana, né? Que também está nos ajudando agora na parte de limpeza, restauração, e a doutora Larissa, é a mais nova integrante, vamos dizer assim, do HD Odontologia, que ela é natural de Triunfo, doutora Larissa Diniz, e faz toda a parte de tratamento de canal hoje na clínica. Então, esses são os dentistas que hoje trabalham lá com a gente, tá? E eu estou em busca de pelo menos mais 2 dentistas na área de prótese, né? E na área de implante. Inclusive, hoje à tarde vou fazer entrevista com alguns. Coisa boa. Para fazer parte do grupo. Olha, tinha muita gente aqui mandando áudio, mas a gente não vai ter mais tempo. Mas o doutor Dário vai se comprometer de voltar em outras oportunidades aqui na programação da cultura, porque o que mais tem aqui é pergunta e dúvida, viu, doutor Dário? Um parêntese que eu acho muito importante, que muitas das pessoas, como é que sai com a prótese fixa na mesma hora? Nós temos um laboratório de prótese próprio. Tá? Então as nossas próteses, elas são confeccionadas lá mesmo no HD Odontologia. Quer dizer, não tem que sair atrás de um profissional não. E muitas vezes cair em mãos de profissionais hoje que não atendem a necessidade. Né? Hoje no HD Odontologia nós realizamos os exames de radiografia panorâmica e tomografia, tudo lá mesmo na clínica, e nós temos um laboratório de prótese próprio, que isso facilita a nossa vida e a vida do paciente também. Doutor Dário, muito obrigada, foi um prazer grande recebê-lo aqui hoje, revê-lo, né? Muito obrigado. Foi um prazer revê-lo, recebê-lo aqui na Cultura e deixar aí o senhor ficar à vontade para suas considerações finais e dizer aos nossos ouvintes, né, que a gente vai convidá-lo mais uma vez aqui, outras vezes, para responder às dúvidas dos nossos ouvintes. Pronto, muito obrigado pela oportunidade, né? E, inclusive, já posso dar um spoilerzinho aqui, que estamos com alguns projetos aí junto à Rádio Cultura. Sim. Que em breve nós vamos estar colocando em prática, tá? E passar uma informação para todos os ouvintes que na próxima semana, nos dias 10, 11 e 12 de abril, nós vamos estar realizando o maior plantão de implantes já realizado no HD Odontologia. Lá nós vamos ter várias novidades que queremos apresentar para essas pessoas que estão aí cheias de dúvidas, né? De valores, de como trabalhar, como vai ser feito o tratamento. Então, na próxima semana nós vamos estar no plantão de implantes, segunda, terça e quarta, para você que realmente deseja ter os dentes fixos de volta. Tá? Então, grande abraço, nós estamos à disposição no Instagram, né, do HD Odontologia, tem o Instagram particular também, que é o Dr. Hermes Dário, e nós estamos localizados aqui, na rua Joca Magalhães. Eu digo sempre que eu sou bem facinho de encontrar. Verdade, inclusive bem pertinho aqui também do prédio da Rádio Cultura. Obrigado, doutor, um abraço. São 12h35 agora.